Marx nasceu numa época em que as fábricas invadiram a Europa, em que a colonização atingiu seu ápice, em que Ricardo teorizou a economia liberal e o capitalismo. E bem cedo ele decidiu lutar em favor dos proletários, dos considerados oprimidos por ele. Ele foi expulso da Prússia, depois ele foi expulso da França, ele se instalou após em Bruxelas, e foi em Bruxelas que ele conheceu Engels. E juntos, em 1847, eles escrevem a obra A Ideologia Alemã. Esses manuscritos permaneceram inéditos até 1932. Eles formam hoje uma excelente introdução à filosofia política e econômica de Marx e de Engels, e a situam aos pensadores da época, especialmente aos jovens hegelianos, como Feuerbach e Bauer. Os jovens hegelianos idealistas se apresentam como aqueles que vão libertar as massas, abrindo-lhes os olhos sobre seus representantes, alienados e alienantes, particularmente religiosos. Mas pensar que a emancipação possa ser um estudo crítico das representações é pensar que o que constitui os problemas não é a realidade, mas é a ideia que se faz da realidade. É pensar que só a casta dos pensadores esclarecidos pode trazer a salvação. Não seria melhor, segundo Marx, em vez de pensar os conceitos criticamente, buscar realmente revolucionar as relações sociais? Destaco agora apenas 3 pontos neste vídeo da obra A Ideologia Alemã, de 1847, de Marx e Engels. O primeiro ponto diz que a filosofia é essencialmente ideológica. Os idealistas pensam que basta lançar um olhar crítico sobre o mundo, mas ao focalizar-se na religião, na moral, eles acabam ocultando as relações econômicas que são reais. Para Marx, não são os pensamentos que governam o mundo, mas são as relações de produção. E é por meio das relações de produção que as ideias são condicionadas. É uma ilustração própria à ideologia estudar o pensamento tirado do seu contexto histórico e real. Quando se pensa que a lógica das ideias governa o mundo, supõe-se pensar de forma autônoma, de forma absoluta. Imagina-se então trazer luzes em face das representações obscurantistas. Mas o que se faz é garantir os dominantes, porque as relações reais de produção, e portanto aqui nós temos a dominação, elas não são questionadas. As relações de produção são as forças de produção. Elas são próprias de uma época e elas evoluem com a evolução da técnica. Hegel pensava a sociedade civil caracterizada com uma armadura jurídica. Marx, por outro lado, admite que a sociedade civil e jurídica são determinadas pela economia. O segundo ponto deste vídeo é acerca do materialismo histórico. Ao contrário das ideologias idealistas, que se preocupavam apenas com o plano das ideias, Marx está preocupado com a realidade objetiva, ou seja, as relações dos seres humanos com a natureza e com os demais seres humanos. O ser humano se caracteriza pelo fato de sua vida não ser determinada pela natureza, porque é ele que produz os meios de satisfazer suas necessidades. Estes meios, as forças de produção, isto é, o nível técnico que permite produzir riquezas, determinam necessariamente uma certa forma de repartição do trabalho e dos bens e determinam a sociedade civil. É a evolução dos meios de produção que condicionam a evolução da sociedade. Mais ainda, diz Marx, ela condiciona um modo de pensar da sociedade. Em suas palavras, as ideias dominantes não são outra coisa senão a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as ideias da dominação. Por exemplo, o Estado é o fruto da sociedade capitalista. É a ficção pela qual a burguesia, cada vez mais poderosa, fez acreditar no interesse coletivo, fruto de um contrato entre iguais, para dissimular melhor as reais desigualdades sociais e econômicas, para defender melhor os seus interesses. O materialismo histórico, diz Marx, que estuda a evolução das relações de produção, é objetivo. Ele estuda assim as relações reais entre os seres humanos, a riqueza, os bens. Ele mostra a correlação entre o econômico e o político, com as representações morais, jurídicas e religiosas. E por fim, finalizo destacando uma famosa frase de Marx presente na obra Ideologia Alemã, que diz o seguinte: os filósofos só interpretaram o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. O materialismo histórico mostra em que se chegou a um ponto da história em que a força de produção se tornaram totalmente destrutivas. Os operários suportam
todos os encargos da sociedade, sem levar nenhuma vantagem. E sua vida lhe escapa completamente, porque quanto mais eles trabalham, mais poderosa a classe que os explora se torna. Eles não têm mais nada a perder e devem, para afirmar-se enquanto pessoas, eles devem abolir a propriedade privada e a divisão do trabalho, por meio de uma revolução que aproveite a imensa maioria. Finalizo com uma frase de Marx: não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Até mais.